No Tech Talk, nós discutimos questões técnicas relacionadas aos exames de músculo esquelético, como posicionamento, artefatos, os principais erros técnicos do dia a dia e dicas para que a gente consiga realizar os exames da melhor forma possível. E hoje nós vamos conversar sobre a ressonância magnética do peitoral maior. No nosso Instagram, mskrad.med, eu costumo com frequência fazer algumas enquetes. E numa delas, eu perguntei se você acha que o exame do peitoral maior é um exame difícil. E 78% das pessoas responderam que sim. Por isso eu fiz esse vídeo, para mostrar que o exame do peitoral em si não é tão difícil assim. Mas a gente enfrenta uma série de dificuldades no dia a dia que atrapalham a adequada execução e interpretação. Uma delas já começa antes do paciente entrar na sala do exame, que é a seguinte: a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é responsável pelo setor dos planos de saúde, ela tem um rol de procedimentos e eventos em que cada procedimento tem uma sigla. E nesse rol não existe a sigla ressonância magnética do peitoral maior. Então, esse exame ela acaba sendo solicitado ou cadastrado como uma ressonância do ombro, ou do tórax, ou da parede torácica, que são as regiões onde tem alguma relação com o músculo peitoral. O problema é que, independente do exame que é solicitado e da sigla autorizada, o exame só vai ficar bom e a interpretação só vai ficar adequada se for feito um estudo dedicado ao peitoral. O músculo peitoral maior é um músculo grande que ocupa quase toda a parede torácica anterior. Ele tem uma porção mais superior, que é conhecida como a cabeça clavicular, porque ela se origina na metade proximal da clavícula, e tem uma porção maior que se origina principalmente do externo, com algumas fibras se originando também de alguns arcos costais. Por isso que essa porção é conhecida como porção external, e alguns também chamam de costo external ou externo costal, por conta dessa origem dupla do externo e arcos costais. E aí as fibras musculares, tanto da porção clavicular como da porção external, convergem para formar um tendão que se insere no terço proximal da diáfise do úmero. Por isso que se a gente faz um estudo do ombro, você não vai pegar quase nada do peitoral. A maior parte do ventre muscular está de fora e boa parte, ou até toda a inserção também vai estar de fora, porque ela é mais inferior do que o FOV habitual nos estudos de ombro de rotina. Já se eu fizer uma ressonância magnética do tórax, eu vou incluir todo o peitoral, eu vou incluir até o peitoral contralateral, mas eu vou estar fazendo um FOV muito maior do que o necessário, que não vai ficar na angulação ideal e que provavelmente vai ficar com uma espessura e um gap muito grandes. Então, o estudo também não vai ser adequado. Então, o estudo adequado do peitoral é aquele que é dedicado ao peitoral, não só em relação ao FOV, mas também em relação às angulações ideais. Então, como seria a realização de uma ressonância magnética do peitoral maior? Começando pelo decúbito. Existe uma certa controvérsia do que seria melhor, fazer o estudo do peitoral em decúbito dorsal ou decúbito ventral. O decúbito dorsal, ele é mais confortável para o paciente e você não corre o risco de distorcer a anatomia do peitoral. Por outro lado, o paciente precisa ser instruído e ele precisa conseguir fazer uma respiração abdominal, porque do contrário, você vai acabar ficando com muitos artefatos respiratórios, como nesse caso aqui, em que você tem artefatos respiratórios que prejudicam a avaliação do exame. E aí, nesse caso, o decúbito ventral é indicado, porque o decúbito ventral, ele pode dar uma achatada no peitoral, então distorcendo um pouquinho a anatomia, mas por outro lado você vai evitar esses artefatos que podem prejudicar a análise das imagens. Então, depois de escolhido o decúbito, preferencialmente o decúbito dorsal com a respiração abdominal, não conseguindo o decúbito ventral, a gente vai fazer a marcação no FOV adequado, que seria esse. Como que eu sei que o FOV é adequado, já que dificilmente o músculo peitoral vai aparecer nas sequências localizadoras? Eu vou ter certeza se eu tiver em mente que eu tenho que incluir alguns reparos anatômicos-chave. E quais seriam esses reparos? O primeiro é a clavícula. Se eu começo o meu exame acima da clavícula, eu com certeza vou estar incluindo o peitoral, que se origina da porção inferior da clavícula. O outro reparo é incluir a linha média. Então, se o paciente não tem uma escoliose acentuada, nem tem uma deformidade da caixa torácica, né, ele apresenta a anatomia padrão, se eu incluo a linha média, eu vou incluir pelo menos parte do externo e eu vou ter certeza que a origem external também vai ser incluída. E eu vou terminar o exame aonde? Abaixo dessa gordura
gordura triangular que fica inferior ao deltoide. Então, aqui a gente tem o músculo deltoide, que é um músculo grande, então ele é fácil de ser localizado. A gente tem a gordura aqui do subcutâneo, que com cinza mais claro. E quando a gente vai chegando ao final do deltoide, essa gordura, ela tem esse aspecto de um triângulo. E o peitoral, ele se insere acima desse triângulo. Então, se eu incluir o triângulo de gordura aqui lateral, eu sei que eu vou estar incluindo o peitoral. Então, a gente não precisa fazer muito localizador. Um localizador que pega a linha média, que pegue a clavícula e que identifique essa gordura, que geralmente os localizadores padrão conseguem identificar, eu tenho certeza que eu vou pegar o peitoral todo. O primeiro plano que a gente marca é o transversal, que é um plano reto. E aí eu vou ter essa imagem. Como o exame do músculo peitoral maior é um exame dedicado e o peitoral maior ele fica localizado na parede anterior, não é obrigatório incluir a parede torácica posterior. Isso fica a critério de cada serviço. O que é importante é respeitar a orientação dos planos da marcação. Depois do plano transversal, o segundo plano que a gente marca é o coronal. Quando a gente faz o exame do tórax ou da parede torácica, a gente faz um plano coronal, tende a ser reto, é um plano coronal do corpo. Mas como eu quero um estudo dedicado ao peitoral maior, eu tenho que fazer um exame de acordo com a anatomia do peitoral acometido. Então, se eu tenho, por exemplo, uma suspeita de lesão do peitoral direito, eu vou fazer uma angulação do peitoral direito. Já se for peitoral esquerdo, uma angulação do peitoral esquerdo. Como vocês podem ver, são diferentes. Então, se eu fizer um estudo da parede tradicional, eu não vou fazer uma angulação boa, nem para o peitoral direito, nem para o peitoral esquerdo. Da mesma forma, no plano sagital, a gente deve angular respeitando o eixo longo do peitoral, que é diferente do plano reto do corpo. Então, essa aqui é a marcação ideal do plano coronal. Com isso, eu vou obter essa imagem em que eu consigo ver todos os segmentos do músculo peitoral. O segmento mais superior, que é o segmento clavicular, o segmento external, eu consigo aqui identificar o externo, e aqui todas as fibras que convergem para depois formar o tendão que vai se inserir na diáfise humeral. Então, eu tenho um coronal verdadeiro do músculo peitoral. Depois do plano coronal, eu vou marcar o plano sagital. Então, eu vou usar aquela marcação do plano coronal, né, que fica aqui no eixo do peitoral, na imagem transversal, e vou fazer um sagital ortogonal a ela, ou seja, formando 90 graus. E no localizador, ou no próprio plano coronal, eu vou identificar o peitoral e vou dar uma ajustada para que ele fique perpendicular a esse eixo aqui transverso. E com isso eu vou obter essa imagem, que é uma imagem sagital mais adaptada ao plano do peitoral. Em relação ao protocolo, o protocolo mais utilizado na avaliação do peitoral é aquele que tem um transversal T1, que é uma sequência anatômica, e também um transversal sensível a líquido, que pode ser um estiro, um DP, um T2 com supressão de gordura. Também um coronal T1 e um coronal e um sagital sensíveis a líquido. Esse seria o protocolo padrão. Algumas pessoas gostam de, ao invés de fazer um T1 em 2 planos, fazer o T1 em um dos planos e o outro trocar por um DP puro, sem supressão de gordura. Porque com isso você vai ter uma sequência que ao mesmo tempo é anatômica e ao mesmo tempo o líquido vai apresentar hipersinal. No mesmo dia que eu fiz a enquete do Instagram perguntando se você acha o exame do peitoral maior um exame difícil, que a maioria respondeu que sim, eu perguntei também como você se sente quando tem que realizar ou dar um laudo de um exame do peitoral maior. Qual emoji que te representaria? E só 14% responderam que ficam de boa com o exame do peitoral. A grande maioria, 86%, não fica muito confortável ou acha desesperador fazer exame do peitoral. E quem assistiu esse vídeo agora vai fazer parte desse grupo, porque é só lembrar dos pontos chaves que eu falei. O primeiro é, ressonância do peitoral maior não é ombro nem é tórax. Seria mais uma ressonância da parede torácica anterior. Mas não é a parede torácica de rotina, é uma parede torácica em que o estudo vai ser dedicado ao músculo peitoral maior. Isso quer dizer que eu vou usar um FOV adequado, como a gente já viu, incluindo os pontos anatômicos chaves. Eu vou fazer com espessura e gap mais finos, que é o que eu uso para estudar os tendões em geral. Então, o ideal é que ele fique inferior a 5 milímetros, o ideal é em torno de 4, e que o gap não ultrapasse os 10%. E as angulações, elas têm que ser adequadas. Então, eu tenho que ajustar no plano transversal, no eixo do peitoral, no plano sagital e no plano coronal. Bom, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado e até o próximo. Até lá!